Mas eu Foi só um ensaio. Pessoal, seguidores do canal de corrida, socorro. Sou o Agnaldo. Recente eu estive aí fazendo a meia do Rio. Eu estou preparando aqui o vídeo para estar soltando aí, né? Pra você dar um parecer também, que eu gostei muito ali da prova da meia do Rio, percurso muito show. Para quem está acostumado a correr sempre aí, correr morros, subidas, mais subidas. Ali era um percurso que não era subido, não tinha subidas, né? Uma subidinha lá que o corpo assim da gente, por estar acostumado, ele nem assimila aquilo como um morro. Isso foi muito legal, viu? Muito legal, porque eu cheguei ali nos 18 km, assim, 17, assim, 18, ainda tava, vou dizer, inteiraço ainda. Vamos que vamos então? Solta a vinheta! Em segurança, Maratona Internacional do Rio, sejam bem-vindos, divirtam-se! No chão, faça força! Eu queria estar falando aqui sobre 4 linhas escatológicas. E a gente vai ver que durante todo o período da igreja, a igreja ela esteve olhando para pelo menos uma dessas linhas escatológicas durante todo o percurso da igreja, né? Então, você pega lá desde a era da igreja até aqui, o momento você vai ver que durante todo esse tempo a igreja sempre esteve olhando para uma dessas expectativas. Vamos com tudo, boa prova, boa prova! Entre essas nós temos o pré-milenismo histórico, o amilenismo, pós-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista. E parabéns, irmão! E entre as igrejas hoje, o que predomina é o pré-milenismo dispensacionalista. 80 e tantos % das igrejas hoje defendem a linha pré-milenismo dispensacionalista, que é um ramo do pré-milenismo histórico. O que seria então essas linhas e suas divergências? Eu estou falando isso porque penso que é bom falar e com o objetivo de chegar ao real entendimento. Vocês sabem que eu estou aqui nesse canal de corrida. Estive recente fazendo a meia maratona do Rio. Eu vou falar aqui, já deixei falado aí uma outra parte do vídeo. O foco agora é o outro. Mas agregando corrida com a palavra, o útil ao agradável, aquilo que é útil ao agradável. Então, a gente quase não ouve esses ensinos nas igrejas hoje, até porque as igrejas que dominam hoje, é que defendem essa última que eu falei, o milenismo histórico dispensacionalista.
sabe que o que a gente começa a analisar, não é preciso você ir muito longe para você entender sobre essas coisas, né? Às vezes a pessoa acha que você precisa ser espiritual demais, né? Viver dia todo de oração. É claro, claro que a gente tem que viver em oração, viver com Deus. Mas às vezes as pessoas acham que você precisa ter uma revelação do céu para você entender essas coisas, sendo que não. Na própria história a gente já vai conseguir desmentir várias coisas. E a gente já tem a história. O pré-milenismo histórico, ele é a linha escatológica que surgiu desde o início, né? Claro, na época nem era conhecido dessa forma, não tinha esse termo, né? E é o que a igreja, lá no começo, ela tinha em mente, que Jesus vinha depois da tribulação, então haveria o milênio, e o que está na escritura. Esse era o pensamento dos irmãos. O celular está caindo aqui, tem que estar apoiando, estou sem o bastão. Então, eles eram os irmãos que viveram mais próximos dos apóstolos de Cristo, né? Compare aí eles, entre eles e Cristo, e nós e Cristo, né? Coloca aí quem que mais adquiriu o verdadeiro ensino. Tipo assim, eles pegaram o evangelho fresquinho ali dos apóstolos de Cristo, né? Agora chegou a nós hoje, depois de tanto tempo. Mas então, o pré-milenismo histórico, ele ensina que Jesus vinha depois da tribulação, estabelece o reino milenar, conforme está nos profetas. Você vai ver lá em vários profetas, Jeremias, Ezequiel é Daniel, né? Daniel mesmo é o profeta base para todas as profecias do tempo do fim. Ela é uma base que todas têm que levar a Daniel. Hoje eu aprendi essas coisas, né? Coisa que antes eu nunca via. Então, esse era o pensamento dos irmãos na época. Ninguém tinha esse pensamento de que fosse ser arrebatado secretamente, arrebatado antes da tribulação. Ninguém tinha isso em mente. Mas aí aconteceu que no século, me parece que no século IV em diante, foi surgindo a segunda linha, o amilenismo. Por quê? Porque lá no pré-milenismo histórico foram havendo ideias ideias que não concordavam com a atual escatologia. Então foram abrindo margem para que existisse o amilenismo. Então o amilenismo ele vai surgir já mudando aí, né, a face, mudando a faceta. Ele vai pregar que o milênio já existe hoje, que Cristo hoje, a igreja hoje já está reinando no reino de Cristo, que é uma bagunça completa, é difícil de entender. Para eles Jesus está reinando hoje e nós estamos reinando com Jesus, porém aqui na terra. É difícil e complicado de falar isso. Até porque se as pessoas tiverem mente de igreja, mente daquilo que aprende ali no dia a dia, então vai ficar mais difícil de compreender essas coisas. Mas para eles, quando Jesus foi arrebatado, ressuscitado, subiu aos céus, já se estabeleceu então o reino milenar de Cristo. E hoje, que no literal hoje já se passa de 1000, né? Já se foram 2000 anos. Mas eles creem desta forma. E com isso eles matam o entendimento e matam profecias, porque profecias que vão contra essas ideias deles, elas não são analisadas por eles. Por quê? Porque eles já têm os pensamentos deles já pautados, né? Já está tudo certo, tudo alinhado, não precisa de fazer assim nada diferente. Então ela surgiu do século IV para cá e a linha pré-milenismo histórico ela foi fracassando. Não que diminuiu, que acabou, mas ela foi fracassando e o amilenismo tomou conta de uma boa parte da história. A gente vai ver que o amilenismo ele dominou esses ensinos. Só que daí a gente vai chegar ali, eu tô falando meio por cima, né? Outra hora a gente fala mais detalhado isso. E também porque é o início, né? O começo que eu estou tentando fazer aqui, quero ver, né, como é que vai ser. Mas então, depois surgiu aí o pós-milenismo, né? O pós-milenismo surgiu no século, acho que 17 ou 18.
Eles pregam que o reino de Cristo seria estabelecido de uma hora para outra, gradativamente, de uma hora para outra a terra iria ser mudada e transformada. Então viria o fim, e assim é a maneira como eles explicam. E como de fato na época, os acontecidos na época, tudo estava contribuindo, né? Que não estava esse caos que está hoje, que a gente vê hoje e tal, né? Então tudo contribuía para a linha dos pensamentos deles. Só que depois vem a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vai causar muitas mortes, né? Vai dar um balanço nos pensamentos deles. Depois surge então a Segunda Guerra Mundial, que morre mais pessoas e tal. Então a Segunda Guerra Mundial é como se ela colocasse um ponto final nessa linha, né? Não que ela acabou, ela ainda existe os defensores dessa linha pós-milênio, mas ela vai fracassar por completo. Porque imagina que você prega que vai melhorar de uma hora para outra, e as coisas vão vir e tal, né? Daqui a pouco acontece uma guerra, né? E várias guerras depois, a Guerra Fria, a Guerra de 6 Dias, vários acontecimentos que vai cada vez mais fazendo com que essa linha fique distante, né? Mas então, a gente vê que essa linha, no meu pensar, é uma das bem assim mesmo interessante, né? E que demonstra cada vez mais que o povo não tem entendimento mesmo da verdadeira escritura. Mas todavia, chegando ali no século XIX, vai surgir então o pré-milenismo histórico, porém reformado, ao qual chama-se pré-milenismo histórico, porém dispensacionalista, que é o que a igreja, na maior parte hoje, abraçou e vive hoje. Ela tem semelhança com o pré-milenismo histórico, porém diverge em vários pontos. Um dos principais pontos é o arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto, volta de Jesus antes da tribulação. Eles pregam e creem dessa forma, né? Porque é aquilo que eu falei desde o início. Quais foram as pessoas que estavam mais próximas dos apóstolos e de Cristo, né?
esse povo que surgiu agora no século XIX, XVIII e século XX, ou lá no começo, lá após a morte dos apóstolos. É claro que eles tinham pegado o evangelho mais puro, mais santo, para anunciar e divulgar. E o pré-milenismo histórico, ele surgiu no século dispensacionalista, surgiu no século XIX, mas ele ganhou a ênfase mesmo no século XX, a partir do século XX que ele ganha a ênfase. É daí que você vê que a igreja ela houve uma revolução nesse sentido. Hoje, esses pregadores famosos aí de renome, a maior parte deles, todos têm esse mesmo pensamento. Não vou dizer nome aqui, mas todos têm o mesmo pensamento a respeito dessas coisas do fim. Mas é da gente se pensar e se entender. E com essas histórias a gente vê que não precisa nem você ter muito conhecimento de escritura. Basta você conhecer a história que você consegue diagnosticar aquilo que é o real. Eu defendi há muito tempo o pré-milenismo histórico dispensacionalista. Cresci na igreja assim, no sentido de mais de 20 anos na igreja, Assembleia de Deus. Eu aprendi dessa forma, ensinava dessa forma. Tá? Para quem não sabe, eu fui presbítero na igreja Assembleia de Deus de Madureira. E ajudei a auxiliar pastores e tudo. Né? Enfim, já tive envolvido muito com a obra, com essa obra, né? Segundo eles. Né? Mas hoje, eu, livre de doutrinas humanas e tendo verdadeiro entendimento da escritura, hoje as coisas me clarearam de, assim, sabe, a janela abriu, assim. É claro que isso não foi de uma hora para outra, né? Foi ouvindo, meditando na palavra também. Então hoje eu vejo dessa forma e hoje eu defendo o pré-milenismo histórico, que a Bíblia está pautada nisso. Você pega as festas de Deus, só se você, só um passo aqui que eu vou dizer, você conhecer as festas de Deus já é o total, já é o suficiente para você descartar qualquer tipo de doutrinas humanas, tá? Qualquer tipo de doutrinas humanas, elas caem por terra se você tiver o conhecimento das festas. E nem precisa ser o conhecimento total, aquele conhecimento abrangente. É claro que é bom você ter o conhecimento profundo disso, mas se você conhecer o básico mesmo disso, você já vai ver, por exemplo, ele tem que ter o conhecimento da lei, né? Se você saber que o casamento lá o casamento hebraico, como que ele funcionava, né? Você já consegue descartar qualquer tipo de doutrina humana. Beleza, então, pessoal? Seguidores do canal de Corrida Socorro, hoje eu estou aqui, já está fazendo minhas considerações finais. Canal de Corrida Socorro de São José dos Campos, São Paulo, direto aqui na cidade maravilhosa, meia maratona do Rio. Nós estamos usando a linha de chegada, já passamos de 20. Percurso muito bom, eu achei. Acostumado a pegar muito morro em provas, então essa aqui foi bem assim, mais fácil de controlar. Então, valeu, Léo, chegando aqui na reta final, minha terceira meia do ano. Dia muito bom. Boa! Pra corrida. Vamos lá então cruzar a linha de chegada. Terceira meia do ano. Cada um dos que eu não sei se você falou que ela estava com a você.
Vou deixar aqui esse resumo da escritura e logo a gente volta aí falando mais a palavra. Acho que é legal, né? Enquanto vocês me veem por aí, correndo por aí, então eu faço algum recorte e trago vocês para cá para você comer também na palavra de Deus, né? Esse então é o Agnaldo, canal de Corrida Socorro, e a gente vai estar sempre por aqui falando também da graça de Deus. Abraço. Já saiu daí e já não. Ou se eu guardar alguma coisa na minha Obrigado. tem que passar os meninos pra cá. Obrigado. Então, mais uma prova aqui na cidade do Rio, aqui na meia maratona do Rio, que é missão cumprida, terceira meia do ano, e agora eu vou voltar para casa, né? A prova foi maneira, bem assim, boa de correr, percurso show, muito poucas subidas, então foi bem assim, fácil de estar controlando. Agora, não sei qual será a próxima prova, eu devo de ficar agora bastante tempo sem praticar corrida, porque infelizmente eu vou ter que tratar do meu joelho novamente, porque eu vou todo doer, e se eu não tiver 100% não adianta, né? Então fazer um trabalho bem assim legal, procurando melhorar e sarar de vez disso e depois voltar, né? Enquanto isso eu vou estar então caminhando e fazendo também bike, que ajuda muito, né? Então tá aqui então, o canal de Corrida Socorro, direto aqui na cidade do Rio de Janeiro para uma meia maratona aqui, beleza? Então, valeu!